Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos abrir no Salmo 78. Vamos concluir esse salmo tão bonito. Salmo 78, versículo 53. Diz assim a palavra do Senhor: E os guiou com segurança, que não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e os trouxe até ao termo do seu santuário, até esse monte que a sua destra adquiriu, e expulsou os gentios de diante deles, e lhes dividiu uma herança por linha, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas retiraram-se para trás, e portaram-se infielmente como seus pais. Viraram-se como um arco enganoso, pois o provocaram a ira com seus altos, e moveram o seu zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e aborreceu a Israel sobremodo. Por isso, desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabeleceu entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e se enfureceu contra a sua herança. O fogo consumiu seus jovens, e as suas moças não foram dadas em casamento. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentação. Então o Senhor despertou como quem acaba de dormir, como um valente que se alegra com o vinho, e feriu os seus adversários por detrás, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disso, recusou o tabernáculo de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou seu santuário como altos palácios, como a terra que afundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, e o tirou do cuidado das que se acharam prenhes, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou pela perícia de suas mãos. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado porque Tu és o nosso bom pastor, Tu és o único pastor da igreja, e nós, Senhor, somos os Teus servos. Então eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo que o Senhor venha com o Teu poder operando em nosso meio nessa noite, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, revelando a Tua boa palavra e nos ensinando, Senhor, os Teus altos caminhos. Sê conosco, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 33. 33, continuando a nossa epopeia da vida de Jacó. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou Jacó seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel, e as duas servas. Até aqui, vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro em nome de Jesus pedindo que o Senhor venha derramando a Tua graça sobre nós, que o Senhor venha me capacitando a transmitir a palavra com graça, com vida, com discernimento. Senhor, vem com o Teu poder edificando a Tua igreja. Ensina-nos a Tua boa palavra. No nome de Jesus. Amém. Só para relembrar os irmãos, no último capítulo, Jacó luta com Deus. O que representa aquilo? Representa um momento em que nós nos colocamos face a face com Deus. Todo mundo, no momento da sua conversão, mesmo sem perceber, é colocado diante da sua dura realidade em relação à santidade de Deus, em relação ao juízo vindouro, em relação ao nosso pecado.
Aqui no caso foi uma luta corporal. Deus comparece na figura de um anjo do Senhor e luta corporalmente com Jacó. Mas aqui esse episódio diz que Jacó esteve face a face com Deus, mostrando não somente aquele evento, mas mostrando todos os eventos da vida de Jacó. Aí nós vimos juntos que quem escreveu nossa história, tanto momentos bons como momentos ruins, foi Deus. E qual que era o objetivo? Construir quem nós somos. Tanto as boas lembranças como as más lembranças construíram quem nós somos. E tudo isso foi obra de Deus. E mesmo que eu não enxergasse isso, e não compreendesse muitas vezes as coisas ruins que aconteceram, Deus estava lá. E a prova disso é que você chegou até aqui. Gente por muito menos desiste da vida. Coloca tudo por água abaixo e entra num caminho de autodestruição sem reparo. E o que nós percebemos na passagem? Jacó não solta o anjo. E aí ele fala, só te solto a hora que você me abençoar. Jacó percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo ali. E aí o anjo pergunta, qual é o teu nome? E Jacó confessa a Deus, Jacó, enganador. Mais ou menos um paralelo do que acontece com você e comigo. No dia da sua salvação, qual é o teu nome? Pecador, idólatra, mentiroso, sexista, mau gênio. Tudo aquilo que nos caracteriza. Só que aí Deus chega para Jacó e fala, não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Falando do quê? Da transformação e da mudança na vida de Jacó. Que é muito similar ao nosso processo de transformação após a nossa salvação. E também, não podemos esquecer, muito similar ao nosso processo em direção à nossa salvação. Porque se Deus não tivesse intervido na nossa vida, até hoje nós seríamos seus inimigos. E até hoje, privados da graça de Deus, nós seríamos rebeldes a Ele. Existe uma discussão no meio teológico se o homem pode resistir a Deus ou não. Eu colocaria essa situação da seguinte forma: o homem já resiste a Deus. A posição natural do ser humano caído é de rebeldia a Deus. Agora a discussão não é em relação a essa rebelião natural. Isso já é inerente ao ser humano. Romanos 3 fala, não há quem busque, não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A grande questão é o seguinte, a graça de Deus agindo em você, você consegue resistir? E a resposta é bem simples, você pode resistir por um dia, pode resistir por 2, pode resistir por 10, mas um dia essa graça vai fazer uma obra completa. Você vai nascer de novo. E como consequência desse novo nascimento, você vai amar a Deus e vai passar por uma experiência de conversão. E vai receber uma nova natureza. Porque quando Deus, tudo que Ele pretende fazer, Ele faz eficazmente. Agora eu tenho que entender que a condição do homem natural é de rebeldia a Deus e de resistência a Deus. Então o que eu tenho que entender? Que na minha vida, soberanamente Deus escreveu a minha vida, marcou dia e hora para o meu novo nascimento e efetivamente me salvou. Até a fé para mim ser salvo foi Ele que deu. E todos os processos que eu passo na minha vida, lógico, existem coisas que são sob a autorização e permissão de Deus. Ninguém nega isso. Mas eu tenho que entender que até, por exemplo, quando eu me desvio, por que eu me desvio? A vontade absoluta de Deus é que ninguém se desvie. A Bíblia nos mostra isso. Porém, nós vemos, pelos princípios bíblicos, que Deus permite que a pessoa se afaste dos seus caminhos.
E embora aquilo seja uma situação errada, ele é poderoso para transformar aquilo em bênção. E ele tem uma maestria na qual ele consegue fazer com tudo culmine para a glória dele. Mas até as coisas erradas estão debaixo do controle de Deus. Se elas aconteceram, foi porque Deus assim determinou. Isso nos traz uma saúde emocional. Por exemplo, esse problema familiar que eu tenho passado, conversado com os irmãos. O único consolo é o seguinte: Deus está no controle. E por mais que você tente fazer um problema pessoal, se as coisas não acontecem, você tem que compreender que aquilo está debaixo do controle de Deus. É seu único consolo. Não é mais como nós pensávamos alguns anos atrás. O diabo, aquele sujo. Lógico. Como dizia Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Dizendo o quê? Que o próprio diabo, para agir, tem que agir debaixo de um decreto de Deus. Ele não é bicho solto, ele não faz o que ele quer. Ele está debaixo do controle. Como dizem alguns irmãos presbiterianos, embora eles usem esse exemplo de maneira diferente, eles querem dizer que o diabo está amarrado hoje, nós não concordamos. Mas esses irmãos usam o exemplo que o diabo é um pitbull acorrentado. Que Deus solta a corrente, ele vai e faz o estrago, aí Deus puxa. Acho nesse caso uma boa alegoria. Por quê? Porque nós entendemos que o maligno age de maneira limitada. Agora, como aconteceu com Jacó, acontece na nossa vida. E nós falamos sobre a questão da conclusão do passado. E uma coisa muito curiosa, que a primeira vez que eu ouvi falar desses assuntos foi na minha conversão. Como eu falei para os irmãos que eu fiz o encontro com Deus. E quando nós tocamos no encontro com Deus, nós temos uma série de restrições. Por causa de práticas místicas que se instalaram nesse evento. Quando ele começou de maneira pura, era extremamente positivo. Você pegava um final de semana, você expunha a pessoa a 12, 13 pregações bíblicas, que mostravam uma série de princípios para as pessoas, e mostrava a sua realidade diante de Deus. Falava sobre salvação, sobre perdão, sobre encontro com Deus, sobre questão da plenitude do Espírito, sobre ser cheio do Espírito Santo, uma série de coisas boas. Só que isso se perverteu e se perdeu. E numa igreja que passou o processo que nós passamos de depuração da nossa teologia, você tem um certo cuidado de certas áreas, principalmente quando começa a encostar um pouco na área de libertação, quando começa a encostar um pouco na área de batalha espiritual. E você quer ouvir o que os grandes mestres falam sobre o assunto. E aí, para minha surpresa, esse trabalho de Gênesis, parte dele eu fiz em cima do pastor Marcos Granconato, parte dele eu fiz em cima do pastor Rômulo Monteiro, lá da Igreja Batista de Aquirás, de Fortaleza, e tenho acompanhado o reverendo Mauro Meister, da Presbiteriana da Barra Funda, muito bom pregador. E ele pregou exatamente o que eu preguei semana passada. E ele usou, a grosso modo, exatamente essas palavras, onde ele falava, está face a face com Deus, concluir o passado, uma vida de transformação, não pode deixar as coisas para trás, perdão, tudo isso. E eu falei, nossa Deus, obrigado, porque o Senhor não permitiu que nós errássemos numa área tão delicada. Entendeu? E o que acontece? Realmente é importante eu lidar com o meu passado. Por quê? Porque aquele passado, mais hora, menos hora, vai vir bater na minha porta. Alguma consequência dele vai vir bater na minha porta. E olha o que acontece aqui no capítulo 33. Vou reler. Versículo 1. E levantou Jacó os seus olhos e olhou. E eis que vinha Esaú e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as suas 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e ali seus filhos atrás. Porém a Raquel e José, os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Vamos fazer uma pausa aqui.
que Jacó faz? Gente, o irmão estava vindo, ele mandou presentes, dividiu os presentes em grupo, chamou o irmão de Senhor, procurou apaziguar. Lembra que nós estudamos? No que depender de vós, buscai a paz com todos. É o que Jacó está fazendo aqui. Se humilhando. Só que não adiantou, assim, aparentemente, quando você olha a foto, seu irmão está vindo com 400 homens. Aí Jacó tem uma estratégia, que essa estratégia está esquisita, porque mostra as preferências familiares de Jacó. Ele coloca as servas com os filhos na frente, depois ele coloca a Lia com os filhos na frente, e por último lugar Raquel e José atrás. Só que veja, mesmo tendo esse desequilíbrio, Jacó mostra que ele já era um homem transformado, porque ele se coloca à frente. Mais ou menos assim, isso é uma conjectura que eu estou fazendo, não está no texto. Se tiver que matar, mata a mim primeiro. E aí ele faz um tipo de um ritual, uma praxe daquela época, e por 7 vezes ele se prostra em terra. Quando fala prostrar em terra, é prostrar em terra mesmo, é cara no pó. Reverenciando seu irmão como Senhor. Ele faz isso por 7 vezes, e aí acontece o encontro. Versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou-o, e choraram. Acontece a restauração. De maneira inesperada, Esaú, com seu coração tratado, não cabe aqui dizer de que forma que aconteceu, desce do cavalo, corre em direção ao seu irmão, se abraçam, se beijam e choram. Um choro sincero, de restauração. O perdão tinha sido dado. Isso aqui é maravilhoso. E quantas vezes na vida cristã nós nos vimos isso acontecer na nossa vida. Agora, eu sempre tenho que lembrar, veja, aquele perdão geral, eu sou obrigado a dar a todos. Todos que me ofenderam, todos que fizeram coisas erradas, eu tenho que perdoar. É uma obrigação inegociável. Porque senão eu fico com pendência com Deus. Agora, o que acontece? Esse perdão aqui com choro, restauração, abraço, mimimi, isso aqui já é um processo mais complicado, mais profundo. O que eu estou querendo dizer? Existem níveis de relacionamento. Perdão é um só. Mas existem níveis de relacionamento, como eu vou ver até a frente aqui. O que nós percebemos? Aquele homem que jurou de morte seu irmão, veio quebrantado pela ação de Deus e pulou um no pescoço do outro e choraram, restituídos, restaurados de alegria. E a narrativa continua, versículo 5, falando de Esaú. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: quem são esses contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram. Olha que interessante. Posição de honra para Esaú. Quem está sendo honrado aqui é Esaú. E ele está sendo honrado da parte de Deus. Como eu sei? Senão não acontecia. Isso aqui tudo foi planejado por Deus. Lembra que Deus falou? A volta, vai lá para a terra dos seus pais. Deus falou, obedece. Ele vai assinar embaixo. Percebem? Aí o que acontece? Versículo 7. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo esse bando que tem encontrado?
E ele disse, para achar graça aos olhos do meu Senhor. Que essa pergunta, fala, ô meu irmão, por que você me mandou com esses quase 600 animais de presente? Que te serve isso? Você está louco? Aí Jacó fala a verdade. Olha, eu mandei isso para te agradar. Eu mandei isso porque eu quero paz. Eu mandei isso porque eu quero restauração. Gente, atitudes práticas de quem busca o perdão. Nenhum cristão vai se negar a perdoar, restaurar a pessoa que está dentro de um genuíno arrependimento. A pessoa está dando fruto daquilo. Vai chegar um momento que você vai chegar e falar, ô fulano, para com isso, tá exagerando. Não, ó, eu sou um cachorro, eu sou um safado. Ô irmão, calma, beleza, tá perdoado. Deixa eu falar, não, mas eu... Não, irmão, sabe? Tem gente que fica tão quebrantado que você tem que ficar até chato. Fala, não, cara, tá perdoado, tá tudo em ordem. Amém, já vi que você se arrependeu, ó, tamo junto. Porque esse é o verdadeiro perdão. Que é via arrependimento, via restauração. Esse é o que a gente chama, podemos dizer, vai um processo de perdão completo. Porque o perdão em si não é um sentimento, é uma posição. Você sabe que seu destino era o inferno, você sabe que sua ficha era suja por Deus, com Deus, e você sabe que você não é nem um pouquinho melhor que aquela pessoa. E que a vontade do seu pai que te salvou é que você perdoe ela. Então você escolhe perdoar. Senhor, eu escolho perdoar pela tua graça. E confio na tua graça para que tudo corra bem. E decide perdoar. Ah, mas o sentimento? Olha, o sentimento é desganar. Mas como eu perdoei, já não quero mais desganar. Porque se vem um pensamento ruim na minha cabeça, eu lembro. Não, mas eu perdoei. Mas às vezes eu fico com raiva. Mas se vem um pensamento na minha cabeça, eu lembro, não, mas eu preciso controlar essa raiva porque eu perdoei. Deus me perdoou. E aí o processo vai se arrastando. Mas aqui a obra de Deus foi muito completa. E muito iminente. Mas a gente percebe Jacó para achar graça aos olhos do meu Senhor. Perceba, Jacó o tempo todo, meu Senhor, meu Senhor. O que Jacó está fazendo? Jacó está restituindo a posição de Esaú. Humanamente falando. E quer ver que interessante? Olha que barato. Mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Então disse Jacó, não, se agora eu tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. E tomaste contentamento em mim. Toma, te peço a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo, e estou com ele até que tomou. Veja que interessante. Esaú enriqueceu. Promessas feitas a Abraão. Ismael também enriqueceu. Tio de Esaú. Entendeu? Porque Deus é abençoador. Agora, o que acontece? Quando Jacó usa a palavra bênção, toma minha bênção, olha que interessante, no original aqui, a palavra presente do versículo 10 é diferente da palavra bênção do versículo 11. A nossa tradução, corrigida e fiel, é perfeita nesse texto. Algumas traduções falam, toma o meu presente. Não, não é presente que Jacó quis dizer. Jacó cita a palavra presente no começo, mas de propósito ele fala a palavra bênção. De quem que Jacó roubou a bênção 20 anos antes? De Esaú. O que Jacó está falando aqui, meu irmão? Eu estou devolvendo a bênção que eu roubei. E é isso que está no texto aqui. Quando ele fala, toma a minha bênção, é Jacó devolvendo. Lembra que nós falamos que no passado cabe restituição.
Lembra que nós falamos que no passado cabe devolução. Lembra que nós falamos que no passado cabe reconhecimento. Para que você avance. É o que Jacó está fazendo aqui, está concluindo o passado. 20 anos, transformado por Deus. Agora ele é um homem de Deus completo. Mesmo com todas as suas falhas. Mas ele vem e retribui a bênção roubada 20 anos atrás. Restituindo ao irmão aquilo que foi roubado via engano. E veja, Jacó não precisava daquilo, porque havia uma promessa de Deus de que ele seria o primeiro e que o seu irmão serviria a ele. Só que Jacó teve que dar toda uma volta, através de um plano maluco realizado pela sua mãe. E esse plano e essa história me colocam um temor muito grande que o pessoal não percebe. A atitude errada de Rebeca, além dela ocasionar um exílio de 20 anos do filho, isso para mim é assustador, talvez até por causa da situação que eu estou passando. Ela nunca mais viu o filho. Nunca mais. Uma decisão errada, agiu de maneira translocada. O plano era dela, mas Deus olha e fala, vai fazer isso? Achei interessante a ilustração do Marcos Granconato. Você vai fazer isso? Tá bom, eu concordo, tá dentro do meu plano, aconteça. Vai enganar? Tá bom, eu concordo, tá dentro do meu plano, aconteça, e aconteceu. Vai ver de novo o filho? Não, esse eu não concordo, não vai ver mais. E nunca mais viu. Gente, eu não sei vocês, mas dá um temor de Deus. Dá um temor de Deus, porque olha, o bicho pode pegar. Se Deus colocar o dedo, gente, tudo bem. Rebeca armou o plano. Rebeca falou, que cai sobre mim a maldição. Mas morreu sem ver os descendentes, morreu sem ver o filho preferido. Duríssimo. Que Deus nos livre de algo tão terrível. Isso para mim é assustador, dessa história toda. Para mim o fato mais assustador que tem é Rebeca morreu sem nunca mais ver seu filho querido e seus descendentes. É terrível. E isso veio da parte de Deus, porque aconteceu, porque Deus decretou. É coisa muito séria. E a gente percebe aqui Jacó querendo honrar seu irmão. E graciosamente Esaú aceita o presente, embora não precisasse. Mas, como era a vontade de Deus que houvesse a restituição, nesse caso aqui, principalmente que era coisa muito séria, assim aconteceu. Pode ser que nós, na nossa vida, como aconteceu comigo, eu contei, teve gente que perdoou uma dívida. Entendeu? Mas são situações diferentes, é um empréstimo. Você não adquiriu a dívida via dolo, enganando, mentindo, entendeu? É diferente o caso. Aqui foi o roubo de bênção, coisa muito séria no mundo antigo. Então era necessário para que houvesse sem justiça não há paz. Sem justiça não há paz. Então era necessário essa bênção ser restituída. E a narrativa continua, versículo 12. Palavras de Esaú. E disse, caminhemos e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém, ele lhe disse, meu senhor, não sabe que esses filhos são tenros, e que tenho contigo ovelhas e vacas de leite? Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor adiante do seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme o passo do gado, que vai adiante de mim, e conforme o passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. Veja que interessante, eu estava ouvindo o reverendo Mauro Márcio falando, e nossa, a palavra já estava pronta.
Mas eu gosto sempre de ouvir mais autores, aprender mais com eles. E ele aqui, para mim, ele foi 10. E o Mauro Marx fala a seguinte ilustração. Meu irmão Esaú, perdoar, restaurar, tudo bem. Mas andar junto, não. Não é isso que acontece em vários dos nossos relacionamentos? Não tem pessoa que você teve problema no passado, você perdoou, você restaurou, a pessoa também te perdoou, está tudo em ordem. Só que isso não quer dizer que vocês vão andar junto. São coisas diferentes. Tanto pode acontecer de você voltar a andar com a pessoa e correr tudo bem, como pode acontecer de não andar, porque veja, aqui mais à frente nós vamos ver o que vai acontecer. Jacó, guiado por Deus, toma um outro rumo. Entendeu? Agora o que é interessante é o seguinte, ele não precisa mentir mais. Ele fala uma verdade diante do seu irmão. Fala, eu tenho que ir no pasto dos meninos, eu vou perder todo o meu gado. Era muito gado. Mesmo assim, olha o que o irmão fala, versículo 15. E Esaú disse, permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente? E ele disse, para que é isso? Basta que eu ache graça aos olhos de meu senhor. Assim, voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Veja que interessante, irmãos. Jacó estava tão modificado aqui, porque é o seguinte, Seir é numa região montanhosa do Oriente Médio. É no país hoje chamado Jordânia, ao lado de Israel. Região montanhosa não dá pasto. Região montanhosa, só cabrito montanhas consegue viver lá. E cobre, escorpião e lagarto e esse tipo de bicho. Então veja que interessante, Jacó não precisou nem mentir. Porque ele não falou que ia avançando de acordo com a pastagem dos animais e de acordo com a alimentação dos bichos. Ele naturalmente foi indo no seu caminho, parelho às montanhas, mas descendo em relação a Betel, que era o lugar que ele tinha que ir. Entendeu? Ali em relação a que estava bem naquela região. E permanecendo naqueles pastos, ele se estabeleceu. E Esaú, feliz, seguiu seu caminho. Mais à frente, os dois vão enterrar seu pai. Então você percebe que o assunto aqui foi totalmente resolvido. Esaú retorna para sua casa, feliz, conheceu o irmão, perdoou o irmão, teve sua bênção restabelecida. O irmão voltou feliz porque pôde abraçá-lo, conheceu a família, tudo em ordem, tudo restituído, tudo bem, cada um segue com a vida. É aquilo que eu bato. Sem concluir o passado, vai chegar um momento em que você não vai conseguir avançar com a sua vida. O passado, as amarras do passado vão servir de um peso tão grande que o tempo todo ele vai vir bater a sua porta de alguma maneira e vai te atrapalhar. Agora é lógico, como eu falei, gente, tudo com critério. E eu creio que as áreas mais importantes são as seguintes: perdão, restituição de bens e restituição de reputação. Às vezes você fez fofoca. Por exemplo, aqui na igreja, há uns 3, 4 anos atrás, infelizmente, uma ovelhinha saiu falando mal de mim para a igreja. Entendeu? Aí, infelizmente, depois essa pessoa veio sair da igreja, tudo. E aí a pessoa me procurou pedindo perdão. Falei, não, está perdoado, tudo em ordem, só tem uma coisa. A pessoa falou o quê? Agora você vai procurar todo mundo que você falou mal e você vai dizer para eles que você estava errado, como você está me dizendo agora. E aí, olha, está tudo em ordem. Infelizmente a pessoa não fez isso. Infelizmente para quem? Infelizmente para ela.
Mas esse é o tipo de restituição que tem que ser feito. Eu já vi irmãos falando para outros irmãos: ó, irmão, eu queria pedir perdão, que eu pensei mal de você, você teve atitude tal, eu interpretei tudo errado, falei mal da sua atitude e te difamei para o irmão, ó, me perdoa. Inclusive já conversei com o irmão, esclareci, eu mudei meu pensamento e estou aqui comunicando isso para o irmão, porque eu quero que esteja tudo bem entre eu e o irmão. Entendeu? Reputações são assassinadas por fofoca, por palavras indevidas. Isso é uma coisa muito séria. Amém? Mas vamos continuar mais um pouquinho. Esse capítulo aqui é mais curto, mas extremamente rico. E chegou Jacó a salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que se estender a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Veja que interessante. Jacó vai se situar numa região que no passado tinha sido extremamente importante na vida do seu avô. Nós já vamos chegar lá. Essa região é extremamente importante para a família de Jacó. Porém, olha que interessante, ele chegou no lugar, fez um altar em homenagem a Deus, mostrando o que? Veja, um relacionamento com Deus. Qual foi o único altar que Jacó tinha feito antes? Quando ele estava em Betel, que teve a visão da escadaria de anjos subindo e descendo, ele pegou a pedra que ele colocou a cabeça, derramou óleo e transformou aquilo num altar. Primeira coisa que ele faz quando chega bem sucedido, ele faz esse altar. Mas olha, o nome dele não é à toa. Levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Quem é Israel? Jacó. Lembra? O Deus de Isaac, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então ele está confessando aqui que ele é um servo de Deus e que aquele altar é o local do compromisso dele com Deus. Agora, essa região aqui é bem interessante. Por quê? Ele comprou um campo. Mas o seu avô Abraão tinha comprado um campo no mesmo lugar. Por quê? Porque essa região aqui está a caverna de Macpela, onde os seus avós foram enterrados, onde a família foi enterrada, onde José vai ser enterrado aproximadamente uns 80 anos depois. Aí você fala, mas como comprou o campo? Quer ver? Eu separei alguns textos aqui, eu fiz um acompanhamento. Olha que interessante. Vamos abrir primeiro Gênesis 23, 16. Diz assim: E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos do filho de Hete, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que está em todo o seu contorno em redor, se conformou a Abraão em possessão, diante dos olhos dos filhos de Hete, de todos os que entravam pela porta da cidade. O que acontece? Abraão, seu avô, já tinha comprado a caverna ali do lado, por 400 ciclos de prata. Jacó vem e compra, não sabemos se mais ou ao lado, por 100 moedas. Você fala, por quê? Gente, Jacó não era bobo.
chegou na terra como gente de bem. Se estabeleceu. Falou, não só estou me estabelecendo aqui, como eu quero comprar um canto dessa terra. Foi lá e pegou o chefão. Amor é o chefão da cidade. Amor quer dizer jumento. Esse nome naquela época era um nome de elogio. Porque o jumento, principalmente o jumento selvagem, é um animal forte. Entendeu? Aí o que acontece? Ele chega e compra a terra legalmente. Olha, eu estou aqui, ninguém pode alegar nada. Que diferença, né? O Jacó que antes enganava, o Jacó que mentia, o Jacó que fingia, o Jacó que enrolava os outros. Chegou no lugar, primeira coisa, não, sou gente de bem, estou aqui para valer. Não tem problema que o meu avô comprou essa caverna, eu também compro um pedaço dessa terra. Está aqui as 100 moedas de prata. Mas olha como essa região é importante, eu separei mais uns textos aqui. Gênesis 49 e 30. Olha que interessante. Gênesis 49, versículo 30. Vamos ler o 29. Aqui são palavras, são os últimos momentos da vida de Jacó. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Heteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara, sua mulher, ali sepultaram a Isaque e a Rebeca, sua mulher, e ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Olha que interessante. Nós vamos estudar isso aqui. Jacó consciente até a morte. Nos últimos momentos da sua vida, Jacó dando instrução, o que vai fazer. Muito legal isso aí. Eu lembro que na minha cirurgia do olho, eu lembrei de uma coisa que o Marcos Granconato fez quando entrou numa cirurgia de urgência. Ele chegou para o médico e falou: doutor, eu preciso de meia hora com a minha mulher. O doutor falou: tudo bem. Ele pegou a esposa dele, deu todas as instruções para ela, falou: se eu não voltar da cirurgia, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo outro, você faz aquilo outro, com a igreja você faz assim, você procura o Thomas, faz isso, aquilo, deixou tudo ajeitado. Aí eu lembro que quando eu fui entrar para anestesia, lembrei, falei, anestesia, não sei se os irmãos sabem, anestesia pode dar um trelelê, vai para a glória. Aí eu lembro que eu chamei a Paula e dei orientações. Eu falei: amor, eu vou voltar, porque não é tão sério, mas se por acaso eu não voltar, é assim, você não para a igreja, a pregação você conduz assim, os negócios você conduz assim, o aconselhamento bíblico você faz de tal forma, aí você trabalha na formação de tal. Por quê? Porque nós temos que ser lúcidos em todos os momentos, em todo e qualquer momento. É o que aconteceu com Jacó aqui. E quer ver que interessante? Gênesis 50, versículo 13. Logo pertinho. Olha que interessante. Aqui no caso, é a questão, espera lá, aqui ainda é o sepultamento de Jacó. Olha que interessante. Versículo 12. E fizeram-se os filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança da sepultura de Efron, o Heteu, em frente a Manre. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Versículo 25. E José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui,
E morreu José, da idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram num caixão no Egito. José ficou embalsamado. Não sei se os irmãos sabem, até hoje o mundo moderno não conhece a fórmula dos produtos usados para embalsamar que os egípcios usavam. Até hoje não conhece. Porém, José foi embalsamado, e a Bíblia nos conta no Êxodo, e quando o povo saiu, a ossada de José saiu junto. Para ser enterrada onde? Na caverna de Maquipela. Veja que interessante. Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, José, Lia, foram todos enterrados lá. E aí você pergunta, e a queridinha de Jacó, que era Raquel? Foi enterrada onde? Olha que interessante, a Bíblia nos mostra, ela foi a única desses principais que não foi enterrada naquela cova. Raquel morreu no parto do seu filho Benjamim. E ela foi enterrada na região de Belém, quer ver? Gênesis 35, 19. Diz assim, vamos ler o 18. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou seu nome Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. E Jacó pôs uma coluna sobre sua sepultura. Essa é a coluna da sepultura de Raquel, até o dia de hoje. Então partiu Israel e estendeu a sua tenda além de Migdal-Eder. Até aqui. Gente, veja que interessante, já Raquel morre. Até eu vi um trocadilho que ela falou, me dá filho senão morro. Reverendo Mauro Master fala, o sonho de Raquel foi a sua morte. Os filhos que ela tanto queria trouxeram a sua morte. É uma coisa verdadeira. Bom, por isso que ele é o Mauro Meister e eu sou o Maurício. Entendeu? Pessoa capaz, tem intimidade com Deus. Entendeu? Aí o que acontece? A gente vê que Raquel não pôde ser enterrada naquela cova. Mas o sepultamento é algo tão importante para o judeu que Jacó faz uma coluna registrando. E quando a Bíblia fala até o dia de hoje, deixa eu explicar esse termo. Todas as vezes que você vê na Bíblia até o dia de hoje, não quer dizer os nossos dias agora. Quer dizer nos dias em que o escritor do livro estava vivo. Quem escreveu Gênesis? Moisés. Quando foi a escrita de Gênesis? Em torno de 1450 a.C. Quando que Jacó passou por essa terra? 400 anos antes do Gênesis. Que foi a época da morte de Raquel. Isso quer dizer que a coluna que Jacó fez na sepultura de Raquel permaneceu pelo menos até os dias de Moisés, quando eu estava escrevendo o Gênesis. O que a gente percebe? Finalizando a palavra, a história de Jacó começa numa região. Por causa da nossa natureza pecaminosa, Jacó e sua mãe armam a maior confusão. Essa confusão leva Jacó de 800 a 1000 quilômetros longe. Lá Jacó é tratado, lá Jacó é transformado e Jacó retorna como um homem de Deus completo. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la. Meu irmão, ninguém escapa. Todo mundo vai ser tratado por Deus. Aquilo que Deus planejou a seu respeito, aquilo que Deus decretou a seu respeito, Ele vai fazer. Você querendo ou não querendo. E o que é melhor ou pior para alguns,
Ele vai trabalhar de uma maneira em você através das circunstâncias que você vai querer. O problema é que tem gente que é duro demais. Tem gente que é maleável. Deus faz, a pessoa fala, a pessoa faz. A pessoa vê algo na escritura, estou errado aqui, a pessoa vai lá e muda. Agora tem gente que Deus tem que passar no triturador. Aí é aquela hora que a pessoa sai moída do outro lado e fala, ai Deus, agora eu quero a tua vontade. Aí eu pergunto, precisava amarrar você na caminhoneta, descer até Paranaguá arrastando e voltar? Entendeu? Mais ou menos foi o que aconteceu com Jacó. 20 anos sofreu na mão do seu sogro. Os mesmos enganos que ele teve com o seu irmão, ele sofreu na mão do sogro, mas ele se tornou um homem completo em Deus, transformado em Deus, num ponto tal que foi restituído a sua terra e restituído de uma maneira tal que ele e toda a sua família morreram na terra. E quando esse Jacó vai para o Egito, nós vamos estudar mais à frente, ele inclusive ora por Faraó e profetiza sobre a vida de Faraó. Imagina, talvez o maior líder da região do Oriente Médio, Faraó, se apequena diante da grandeza de Israel, da grandeza de Jacó. E ele morre, como nós vimos no capítulo 49, como um homem sábio, abençoador, lúcido até o último dia, feliz da vida, mas teve que passar por todos esses processos. Da mesma maneira que nós, não é só perdão, não é só restituição, é tudo. A obra de Deus é completa. A obra de Deus é perene, ela não se acaba. Ela não se perde com o tempo. Aquilo que Deus realiza, efetivamente Ele realiza com sucesso. Deus vai tratar os seus conteúdos, não vai ser fácil. Entenda, ninguém é mudado à custa de chá de canela, como dizia meu primeiro pastor. Nós somos mudados muitas vezes através de processos difíceis, através de processos dolorosos. Deus nos leva a viver situações que muitas vezes não são fáceis de ser vividas, mas você sai daquela situação em dando resposta aos tratamentos de Deus, você sai transformado. Você sai mais parecido com Cristo. Você sai alguém mais íntimo de Deus. Então, o meu conselho para você, que tem visto todas essas histórias tão lindas, tanta coisa gostosa de ver, tanta coisa bacana, tanto ensino gostoso, se submeta aos tratamentos de Deus, dê resposta. A vida cobra conta. Pode olhar os problemas que estão à sua volta. Muitos deles são consequências de coisas que aconteceram lá no passado. Coisas mal feitas, coisas feitas de maneira errada, coisas feitas de maneira maluca. Aí as pessoas vão lá e transgridem princípios tão importantes colocados por Deus. E são obrigadas a lidar com as consequências, que muitas vezes são consequências trágicas. Como, por exemplo, a vida de Rebeca. Nunca mais viu seu lindo filho e não conheceu sua descendência. Qual foi o destino familiar de Rebeca? Conviver com as duas noras que ela não suportava e com mais duas que o filho arrumou para incomodar ela. E provavelmente viver perto de gente que não queria bem ela. Eu pergunto, valeu? Não era melhor ter confiado em Deus? Precisava aquele prejuízo todo? Como diz o livro de Provérbios, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, coloca uma coisa na cabeça. Essa passagem é chave para mim. Sem justiça não há paz. Busque as coisas justas, segundo a palavra de Deus, em todas as suas decisões. Senão você não vai encontrar paz. Eu sou testemunha disso, eu vejo isso acontecer ao meu redor, de maneira extremamente próxima, e não precisava. Sem justiça não há paz. Não precisa ser truculento, mas existem coisas que precisam ser ditas.
Existem coisas que as pessoas não vão gostar de ouvir, mas da mesma forma que eu tenho que concluir meu passado, talvez eu tenha que falar algumas verdades para algumas pessoas. Só que eu vou fazer isso debaixo de oração, debaixo de um ambiente correto, de uma maneira cristã, para restituir e edificar. Amém? Vamos orar? Senhor, eu oro em nome de Jesus te agradecendo, oro colocando a nossa vida diante de Ti, te agradecendo por esses ensinos tão maravilhosos. Senhor, temos visto tantas coisas à nossa volta, temos visto coisas que não fecham com a Tua palavra, pessoas se perdendo, relacionamentos rompidos, passados mal concluídos, pessoas que ficaram para trás, injustiças, defraudação, fofoca, roubo, tanta coisa errada, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha com o Teu poder agindo sobre a nossa vida. Compreendemos pela verdade da Tua palavra e aprendemos de Ti nessa noite a importância de concluirmos o passado, a importância de sermos pessoas que buscam a Tua justiça, indiferente em qualquer coisa. Senhor, não permita que nós caiamos em engano. Se temos que engolir o nosso orgulho, se temos que passar por cima de coisas que não nos agradaram, para que a Tua vontade seja feita, que nós possamos ser maleáveis e possamos ser obedientes. Senhor, que nós possamos compreender que as nossas atitudes de hoje irão cobrar uma conta no futuro. Que as nossas atitudes de hoje irão se desdobrar sobre os nossos descendentes, nossos filhos, netos e bisnetos. Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Confiamos em Ti, Senhor. Que a Tua graça e a Tua sabedoria seja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão.